Amém, graças a Deus. Nessa hora, então, solenemente, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor, te louvamos mais, porque o Senhor é digno, somente o Senhor e ninguém mais. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um culto. Ajuda-nos nesta noite, mais uma vez, através da Tua palavra, Senhor. Pois nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus a todos. Graças a Deus. Nós estamos felizes, né? É bom estar em casa novamente. A gente viaja, mas nada é como a casa da gente. Também a igreja da gente, né? Onde nós somos familiares com os irmãos. Mas falando sobre quarta-feira, hoje eu falei com a irmã Lourdes. E eles estão para amanhã cedo, o pastor Milton vai falar com o pastor Juvenal para... Talvez eles vão sair de lá terça-feira de manhã. Estão com visita em casa, o pastor Paulo está com eles. Mas vamos preparando a festa. Vamos preparando, porque eu creio que será muito boa. Nós seremos abençoados. Oxalá, irmãos, todos estivessem aqui para participar desta mensagem de hoje. A gente não combina, mas eu estava pensando a mensagem de hoje um pouco mais, precisava de um pouco mais de tempo. E irmão Wilson acabou fazendo o trabalho mais rápido, sem saber, né, de nada, nem o pastor Milton, que essas coisas a gente não deixa pelo Espírito Santo fazer a obra. Mas é um estudo de ensinamento sobre associação, ou associar-se, ou ter companheirismo. Nós vamos falar sobre amizades, sobre festas, sobre essas coisas. Então, nós vamos falar sobre associação. Você que anota um tema, nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu perguntei para o pai quem lembra a escritura que a Ana leu de manhã cedo na escolinha? Irmão David, o senhor lembra? O irmão David não estava, né? Tá perto. Alguém lembra aí dos irmãos que estavam? Que foi, Ana? Qual foi? 2 Coríntios, capítulo 6, versos 15, né? 16. Então nós vamos usar esta escritura.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Vamos usar esta escritura. E o irmão Carlos comunicou, avisou, que ele teve que ir lá para o sítio hoje, levar a esposa dele lá no sítio. Não pôde estar no culto. Ele deu a justificativa dele ontem para nós. Do verso 13 até o verso 18, nós damos a saudação aos irmãos que nos assistem, sempre na internet, bastante gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Então, Paulo está direcionando exatamente aos filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse é o verso da Ana. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Senhor, penetra esta palavra em nossos corações, fortaleça o teu povo, vacina o teu povo. Pela tua graça, nós encomendamos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmão. Hoje nós tivemos uma escola dominical maravilhosa e a gente esquecia as câmeras em casa e depois até a mesa não funcionou, né, irmão Paulo, para gravar, e depois funcionou depois do culto. O fato que eu falei para o pastor Milton, há coisas que Deus traz no momento e não tem como, não adianta, Deus é que faz essas coisas, a gente não, é hora que dá tudo errado, mas está tudo certo, né? Então hoje nós tivemos uma mensagem muito edificante, ensinamento, e hoje à noite também nós vamos ter ensinamento. E a dificuldade do pregador é distinguir entre pregar e ensinar, palestrar e pregar. Talvez vocês não compreendam isso, mas o pastor Milton compreende. Mas nós vamos fazer isso com a graça de Deus nesta noite. Nós vamos basear a nossa mensagem na mensagem A Era de Esmirna, aqui é a Era de Pérgamo.
Na mensagem que tem parágrafo, é parágrafo 156, na tradução de Goiânia. Então, Paulo, tira esse fio aí que está aparecendo. Pérgamo 156. O profeta está falando sobre Balaão, fazendo uma reprise da história. Balaão foi acionado por Moabe, né? Para que ele amaldiçoasse a Israel, porque Israel estava na terra de Moabe, e aquilo incomodava, porque aquela multidão de gente, aonde eles passavam, é Balaque, né, pastor? Isso, exatamente. Obrigado. Aonde eles passavam, eles venciam o povo, faziam uma guerra e vencia e ia embora. Eles estavam vencendo. E Balaque sabia daquilo, então ele temia que aquilo acontecesse na sua terra. Mas Balaque, sabendo que o exército dele não venceria Israel, então ele falou: por força eu não vou dar conta. Então ele foi atrás de Balaão, né, pastor? E fez aquela proposta para Balaão. Balaão foi falar com Deus, que vocês conhecem, e Deus disse não. Depois Balaque fez uma proposta mais tentadora do dinheiro, e Balaão, fama, e Balaão foi falar com Deus novamente, e Deus deu a vontade permissiva. Então Balaão foi, a jumenta, apareceu o anjo para matar Balaão, e a jumenta, vocês conhecem a história. E Balaão tentou, Números 23 que está essa história. E Balaão tentou amaldiçoar Israel, fez o sacrifício, fez o altar, tudo certinho, conforme Deus requeria. Mas quando ele foi amaldiçoar, da boca dele saía bênção para Israel. E aquilo irritou muito a Balaque. E Balaão era um profeta de Deus. Balaão, ele se corrompeu, mas ele era um profeta. Ele sabia como abençoar o povo, e ele sabia como levar o povo a ser amaldiçoado. Então nós vamos entrar no parágrafo aqui. Agora, apesar do fato que Balaão conhecia a maneira apropriada de se aproximar de Deus, e podia trazer uma revelação do Senhor por meio de um revestimento especial de poder, ele ainda era, não obstante tudo isso, um bispo no falso grupo. Ele era um homem de Deus no lugar errado. Ele se associou com as pessoas erradas. Porque o que fez ele então para ganhar o favor de Balaque? Ele formulou um plano no qual Deus seria forçado a tratar com Israel. Porque se nós estamos em Cristo, não há condenação para nós. O que o diabo faz? Ele nos tira daquela atmosfera, ele nos tira daquele companheirismo e nos coloca no pecado. E quando ele nos coloca no pecado, a ira de Deus condena o pecado. Quando Deus lança a sua ira sobre o pecado, aquilo nos atinge.
Ó, ele formulou um plano no qual Deus seria forçado a tratar com Israel com morte. Assim como Satanás sabia que podia enganar a Eva. Como que Satanás enganou a Eva? Olha o tipo perfeito. Adão era um tipo de Cristo. Eva, um tipo da igreja. Então o diabo separou a igreja de Cristo, separou Eva de Adão, então ele pôde atacá-la longe de Adão. Porque, irmãos, ele não pode se associar com você aonde você está. Porque para ele se associar com você, aonde você está, ele teria que passar pelo mesmo processo que você passou. E ele não pode entrar em Cristo. E desse modo obrigar a Deus a proferir sua sentença de morte decretada contra o pecado. Assim também Balaão sabia que se pudesse fazer Israel pecar, Deus teria que tratar com eles com morte. Então ele planejou uma maneira de fazê-los vir e se ajuntar ao pecado. Que maneira foi essa? Ele fez uma festa. Ele fez um churrasco. Não é bom um churrasco? Não é bom uma festa? Vamos fazer um parêntese aqui. São as coisas boas, são as coisas lícitas, que podem nos levar à perdição, que podem nos levar à maldição. Se Balaão tentou pelas vias naturais, não conseguiu, então ele fez uma festa. Ele enviou convites para virem à festa de Baal Peor. Muita gente, pastor, eu vou porque eu fui convidado. Irmãos, um convite não é uma intimação judicial. Vocês estão entendendo? Uma intimação judicial, se você não for, o camburão chega na porta da sua casa. Mas um convite é um ato de convidar. Você tem o fórum de dizer se vai ou não. Muitas pessoas se sentem obrigadas a irem. Quer ver, ó? Você está marcando, era de Esmirna, parágrafo 14. Vamos continuando aqui. Parágrafo 14. A simples associação, companheirismo, ajuntamento de pessoas de bom coração, olha aí, não é pessoas de mau coração, não é associação com criminosos que nós não vamos. A simples associação de pessoas de bom coração com o crente verdadeiro podia muito bem produzir a morte em retribuir a sua gentileza. Muitas vezes o diabo nos compromete desta maneira que o profeta está falando aqui. A pessoa veio na minha casa, então eu vou retribuir. São armadilhas,
sutis, sagaz. Ele veio na minha casa, eu fiz um almoço, ele veio, agora eu vou convidá-lo para ir na minha casa, e ele chama e leva seus filhos. E lá, às vezes você não cai, às vezes você não recebe o prejuízo, mas os filhos saem dali com o espírito. Que o irmão Brana diz que as crianças estão propensas a copiar uns aos outros. Aqui está na mensagem, influência de um homem sobre o outro. Vamos usar ela aqui. Vai marcando aí. Parágrafo 38, a influência de um homem sobre o outro, e na mensagem influência 25, se você quer marcar. Sua família é o que você é. E você cria seu filho em um certo meio ambiente, em certas associações, em certas festas, em certos lugares. Tem 98% melhor chance de andar certo, ele está falando de criar na igreja, do que tem se você criá-lo no caminho errado. Então essas crianças que nós estamos criando, associados com a igreja, elas têm 98% de permanecer no caminho. O que temos aqui atrás, essas festas que nós temos, são associações. Se a gente tem uma festa de aniversário, tem um churrasco, tem um almoço, a pessoa precisa disso. O ser humano é um ser sociável. Ele tem esta necessidade de se socializar. Se você solta um animal no meio do mato, ele vai viver tranquilamente. Se você solta um ser humano, ele não vai viver em paz. Por quê? Porque nós fomos feitos de uma maneira diferente dos animais. Nós somos feitos para ter companheirismo. Mas o diabo vem e perverte esse companheirismo. Estão entendendo? Israel estava no seu companheirismo, estava associado consigo mesmo, e o diabo não podia penetrar. A única maneira que o diabo pôde penetrar Israel foi quando ele se associou com Israel. Por isso há pessoas que eu já vi, legalistas, pastor Milton conhece, que para eles a igreja é só ter o culto e vai embora. O culto é correção. Você agora está recebendo, eu estou recebendo uma correção. A palavra está nos corrigindo. Mas ninguém vive somente de correção. Nós vivemos de alegria, de prazer também. A igreja precisa disso, por isso ela tem que produzir essa associação sadia. Viu, pai e mãe? Você tem que produzir isso para os seus filhos, essa associação. Mas não é uma associação com um ímpio. É o que Paulo estava dizendo nessa carta aos Coríntios. Que sociedade tem Cristo com Belial, as trevas com a luz, a justiça com a injustiça? Não tem. Agora, um companheirismo como nós temos na igreja, uma noite de vigília tão maravilhosa, é aonde você deve associar a sua família, porque somos pessoas comuns, somos pessoas de mesma mente, de mesma fé. Nós não temos um jugo desigual, nós temos um jugo igual, que é o quê? A palavra de Deus. Sabendo dessa deficiência que nós temos, que é
essa deficiência de se socializar com outras pessoas, o diabo perverte e está derrubando muitas igrejas e muitas famílias dentro da mensagem, acabando casamentos, dentro da igreja, da mensagem. Porque o marido, ele mesmo, leva a esposa em certos ambientes, em certos locais. E aí, deixa a esposa vulnerável e os filhos vulneráveis. É isso aqui que o profeta está dizendo. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, quando estiverem na escola, em qualquer ambiente. Você deve ensinar eles. Vou terminar esse parágrafo aqui. Tem mais mensagem aqui. Ele enviou um convite, Balaão, voltando a Balaão, para virem à festa de Baal Peor. Venham e adorem conosco. Ora, Israel, sem dúvida, vira as festas dos egípcios. Portanto, eles sentiram que não era tão errado ir. O que tem, né? Que mal tem, né, irmão Demar? Eu ir naquele churrasco? Que mal tem eu ir na festa? E principalmente, vamos colocar um parênteses, principalmente família. Família. Hoje é o aniversário de fulano, eu tenho que ir. Olha, aí o diabo, ó. Não estamos dizendo para vocês viverem inertes aí. Não, irmãos. Mas se você pode evitar, é melhor. Muito melhor. Olha, eu vou dar a minha mãe, aqui está ela, meu pai. Ela nos criou separados. Não é verdade, mãe? Tinha as festas de família, os aniversários. Nós não íamos, não participávamos e éramos criticados. Ela era criticada, meu pai era criticado por isso. Mas aonde estão os filhos deles? E aonde estão os filhos daqueles que se associavam ali? Você verá o resultado. Estão entendendo? Nós temos que sofrer o dano. O problema é, pastor Milton, que às vezes nós não queremos ferir as pessoas, mas fere a Deus. Qual que é melhor, você ferir as pessoas às vezes, ou ferir a Deus, ou entristecer o Espírito Santo? Aqui Israel estava dizendo, portanto, que não era tão errado ir apenas, olha, e talvez comer com o povo. Vai ter um bezerro lá, matar um boi. Afinal de contas, o que há de errado em ter companheirismo? Nós devemos amá-los, não devemos? Posso falar? Real. Se tem um convite, a orientação é a seguinte: para não deixar a pessoa desgostosa, né? Fala, vamos lá em casa e tal, vai ter um aniversário, vai ter isso, né? E às vezes é até amigo, né? Tá bom. Você falou, tá bom. Isso não quer dizer não, tá bom. Aí no outro dia, aí encontra, né? Você não foi. Ei, não deu. Porque Deus não queria que você fosse. Amém?
A orientação correta é essa. Aí nós estamos dando um não para o diabo. Porque essas pegadinhas foi para induzir Israel a se comprometer com ídolos. Israel, o povo de Deus peculiar. E Balaão pegou alguns através do espírito errado, né? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. E os argumentos de Israel, o profeta dizendo, nós devemos amá-los, não devemos? Senão, como podemos ganhá-los? O problema, irmão, é que lá você está no território deles. Lá, você vai comer o churrasco, mas a música você vai comer também. E às vezes o falatório, né? Depende do lugar, você vai ouvir. O seu corpo vai comer, mas a sua alma também vai comer. Tem alimento lá para a alma também, não é só para o corpo, não. Esse é o problema. Ou melhor, assim eles pensavam. Porém, quando aquelas mulheres moabitas, sensuais, olha aí, começaram a dançar, porque chegou uma hora lá que Balaão disse, agora solta as mulheres, porque o que Balaão falou? Vou fazer eles adulterar, porque Deus vai condenar o adultério. Soltou o rock and roll, irmão Brana, a música que eles tinham naquela época. O profeta está figurando aqui como rock and roll. Porém, quando aquelas mulheres moabitas sensuais começaram a dançar e a se despir, enquanto rodopiavam lá naquela maneira, executando o seu rock and roll e seu twist, a concupiscência cresceu nos israelitas. E eles foram arrastados ao adultério. E Deus, com ira, matou 42 mil deles. Balaão não conseguiu? Como que ele conseguiu? Com associação. Vigia nisso, crente. São as boas coisas. São as boas coisas. Aqui eu vou agora a Hebreus capítulo 6. Parágrafo 102. Hebreus capítulo 6, parte 3. O crente, a pomba, e o profeta está falando aqui sobre a pomba e o corvo. O cristão e o infiel não tem companheirismo, não tem essa promiscuidade, não. Já basta o trabalho que você tem que conviver ali, naquele ambiente que é obrigatório. Eu trabalhei numa empresa uma vez, numa loja, não vou citar o nome dela, e eu era o gerente, e eu tinha que ligar o som lá. O gerente tinha que chegar e ligar, botar o pendrive daquelas músicas lá, e era o dia todinho, meu Deus, aquela música, o dia todinho, aquelas... E eu chegava em casa, pastor, e aquilo cantando dentro da minha cabeça. Não tem dinheiro que pague isso aí, que compensa isso aí, não. E eu andava cantando aquilo na cabeça e lutando, meu Deus, isso infiltra na sua vida. E a música é o principal nisso aí. Eu tive que sair. Quando a pomba retornou para a arca, o corvo saiu, gralhou por ali, tudo bem. Ele estava numa arca, ele estava no ambiente da pomba. Mas quando ele saiu, a sua natureza era diferente. Ele pôde comer toda a velha carniça que ele quis e se saciar.
Porque, para começar, ele era um corvo. Ele era um carniceiro. Ele não era bom, ele era um hipócrita e se assentava no poleiro com a pomba, todo orgulhoso quanto a pomba. Ele podia voar para qualquer parte que a pomba voava, mas ele podia comer a boa comida com a pomba. O ímpio, ele come a palavra com você, ele vem aqui na igreja, ele come. Mas você vai lá e ele quer que você coma também o dele. Agora ele podia comer comida estragada. Aquela comida lá não faz mal para o infiel. Não, porque aquilo está nele, ele tem fel para aquilo. E agora ele podia comer comida estragada, o que a pomba não podia comer. Pois a pomba é uma mistura diferente, ela tem um feitio diferente. Ela é uma pomba e uma pomba não pode digerir comida podre. Esses rock and roll, essas coisas que tem aí, a sua alma não digere isso. O que para eles não faz mal, porque eles são trevas. Para nós faz mal e muito mal. E um homem, coloco mulher, que é nascido do Espírito de Deus, se torna uma pomba de Deus. A sua natureza, a sua transformação, sua estrutura, sim, Senhor. Se você colocasse o espírito da pomba no corvo, ele nunca se assentaria numa carcaça morta. Se ele descesse por engano, é aí que acontece muitas vezes. A irmã Nelly Sanders lá, ela parou na frente do baile. Ela parou lá na frente do baile, ela era dançarina. Não é verdade? Ela era dançarina antes. E aí ela parou na frente do baile por um momento. Uma coisinha de nada. E ela pensou, por uma boa intenção, aqui o parágrafo que nós lemos da mensagem de Esmirna. Ela estava com a boa intenção. Tem muitos lugares, irmãos, que o profeta foi, que o pastor vai, que se você for, você se afoga. É como num rio, tem gente que é preparado para nadar em águas mais profundas. Você não. Cada um de nós temos que conhecer o nosso potencial, a nossa resistência. O irmão Branham foi o homem que Deus o levou no inferno e levou no céu, para trazer para nós essas coisas. Mas eu não, eu tenho uma natureza diferente, eu não sou um profeta. Não adianta nós querermos personificar. Ele pode talvez passar por um bar às vezes. A irmã Nelly olhou e disse, se eu poderia pregar para os meus amigos. Boa intenção. Eu poderia falar do amor de Deus lá naquela boate, lá naquele lugar, naquela boca de fumo que eu era drogado. Eu poderia ir lá pregar para... Não vai não, isso é o diabo. Deixa que, se eles são eleitos, Deus tem uma maneira de trazê-lo, mas não vá na fronteira. Quando ela se deparou, ela estava nos braços de um homem dançando. Quando ela acordou, mas aqui o profeta está dizendo, ele pode passar por um bar às vezes, mas ele sairá dali rapidamente. Ela saiu. Para onde que ela correu? Muitas vezes acontecem acidentes ou incidentes em nossas vidas, e tem gente que ele corre mais para o meio do mundo lá.
A irmã Nelly não, ela correu para onde? Ela correu para a casa do profeta, chegou lá de noite, meia-noite, não sei que hora, ela estava desesperada. Ela foi no local certo e recebeu a libertação instantânea daquilo. Se você cai, aconteceu um acidente, muito bem, você pagará por isso, mas venha no lugar correto, venha nos pés de Cristo. Não vá lá para o mundo, mais para o meio do mundo, que fica mais difícil a coisa. Aleluia, ó, ele sairá dali rapidamente, porque ele é uma pomba. Correto? Você não pode enganá-lo, porque ele conhece aquilo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. A um estranho, elas não seguirão. Noé soltou o corvo. Noé soltou o corvo. E ele não voltou. Por que ele não voltou, né, pastor? Porque tinha muitos corpos submersos nas águas que tinha morrido afogado. Então ele achou alimento lá fora. Por isso que muitas vezes uma pessoa sai da igreja e ela prospera. Por quê? Porque ela acha alimento. Ela não era um cristão. Por isso que a Bíblia diz, saíram de nós porque não era dos nossos. Ela não era uma pomba, ela estava revestida de pomba. Uma capa, mas a natureza dela era de corvo. Mas Noé soltou a pomba e ela voltou. Por quê? Porque ela não achou lugar para pousar, ela não achou uma árvore. Então ela voltou novamente. Ela não achou, ela não se alimentava daquelas carniças. Por isso ela voltou para a palavra novamente, ela voltou para a arca. Aleluia. Ela se alimentava de coisas orgânicas. Não estamos aqui pregando contra a carne, não é isso. Mas é fazendo a tipologia das Escrituras. Hebreus capítulo 3, parágrafo 131. Esta é a maneira que é com um cristão hoje. Quando ele é nascido de novo, é imundície para ele se associar. Aonde profeta de Deus, aonde há pessoas bebendo e contando piadas sujas. Aí vem o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na mesa, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na palavra. Nessas coisas. Só que a nossa carne não tem prazer na palavra. Não. Sua carne não. A nossa carne não tem, ela está inclinada para as coisas mundanas. Mas é uma vitória porque você vem alimentar a sua alma. O carnal, o corvo, ele alimenta a carne, mas a pomba não. Não. Aonde há pessoas bebendo e contendo piadas sujas e mulheres nuas. E cada isto é imundície. Ó, bendito seja o Senhor, nós somos peregrinos aqui, nós somos estrangeiros aqui, mas temos que saber aonde andar. Aonde andar. Por isso, irmãos, minha mãe e meu pai, não tem como não falar deles. O único ano que eu lembro que nós moramos longe da igreja, não deu nem um ano, né, irmã Margarida? Nós moramos no Pernambuco, né? Um ano, né, mais ou menos. 8 meses. Eu tenho 36 anos de idade. A única vez que eu morei longe da igreja foi cerca de 8 meses.
Está aqui meu pai e minha mãe. Todos eles, a irmã Sara, a irmã Adna, o irmão Marcos, o irmão Gideone, então eles estão inclusos nisso aqui. Você deseja vitória? A palavra está aí, as armas. Mas eu não sabia. Tudo bem, vamos deixar o passado. O que passou, passou. Tem como recuperar. Mas hoje você está tendo a revelação. Deus não vai te condenar por aquilo que passou, mas Ele vai te condenar por aquilo que Ele te mostrou e você não fez. Espelha nessas coisas. Quando você for aconselhar o mais novo, esses dias uma irmã falou para mim: olha, pastor, eu estou querendo mudar para tal lugar. Eu falei: não vai não, irmã. Não vai não, por quê? Eu falei: lá você não tem como congregar, você não tem como, você tem filhos, você não tem como, não vai. Muda para tal lugar. Procura uma igreja para você alimentar a sua alma. Senão você vai morrer, você vai perecer, seus filhos vão perecer. E graças a Deus, minha mãe levava, nós dormíamos na igreja. Não dormia? Ficava dormindo no banco aí. Por isso que hoje eu vejo uma criança dormir na igreja, a gente deixa ela dormir. Ela dormir aí é local. Por que ela está dormindo, pastor? Porque ela está em repouso. Quando você vê que uma criança está dormindo na igreja, porque é a paz ali, a criança só dorme onde há paz. Você acha que o espírito da criança não discerne essas coisas? Agora, quando as crianças estão tudo agitadas na igreja, tem coisa errada, a gente tem que vigiar essas coisas. Aleluias. E estamos procurando por uma cidade onde as mulheres não usam shorts. Aleluia. E estamos buscando uma cidade onde eles não têm botequim de cerveja. Lá, quando nós chegarmos lá, nós não vamos pregar mais. Vocês não vamos chamar de pastor William, nem pastor Milton. Nós vamos ser irmãos. Mas vamos ter os cantores, né, irmão Wilson? Vocês vão tolerar o irmão Wilson na eternidade, a irmã Sara. Isso é maravilhoso, mas aqui a gente descontrai porque a mensagem é muito séria. Mas aqui, vamos cuidar, porque são essas coisas mínimas, são as coisas boas que podem nos afetar. Aquilo que a gente acha que é tão inocente, tão insignificante, é onde o diabo entra para nos derrubar. Mas se você estiver no seu terreno, um dia desse teve um gerente aí da igreja, da empresa, comigo, e eu hospedei ele na minha casa, meu amigo, trabalha junto há tempos. Mas na hora que chegou daí para a igreja, eu falei: companheiro, você quer ir para a igreja, mas não, eu estou cansado da viagem, você fica à vontade, a casa é sua, nós estamos indo para a igreja. Né, irmão B? Se ele quiser, ele tem que me acompanhar, né? Eu não vou acompanhar ele. O problema é que nós somos muito frouxos. Qualquer coisinha que o diabo, não, eu não vou na igreja, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O pastor Milton sempre diz, o diabo, o próximo culto, o diabo já vai se encarregar, né, pastor Milton? De você não vir. Amém? Você está abençoado? Eu precisava dessa mensagem. Eu precisava dela, eu preciso. Vamos nos colocar em pé. Cadê o irmão Wilson? Irmão Wilson, o senhor vai encerrar aqui para nós com a oração. Que Deus abençoe cada um de vocês, nos ajude a vigiar nessas coisas. Querido Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor reuniu a tua igreja e associou com a tua palavra, Senhor.
Nós queremos ser um com a Tua palavra, nós queremos ser um com o Senhor, ó Pai. Nós queremos seguir em unidade, nessa unidade fraternal, ó Pai, amando uns aos outros, livres de todos os males desse mundo, ó Pai. Associa a Tua igreja cada vez mais, ó Pai, numa união indivisível, ó Pai, do noivo e da noiva de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um aqui, ó Pai. E se há alguém afastado desse companheirismo, que essa palavra chegue até ele, que ele possa se associar, ó Pai, com o corpo do Senhor, e que nós possamos ser encontrados dessa forma, aquele grandioso dia. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a semana do Teu povo, meditando, Senhor, na Tua palavra dia e noite. Em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Graças a Deus. Abençoe um ao outro, em nome de Jesus Cristo.